Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e esse é o terceiro vídeo da série de vídeos que eu estou gravando, né, a respeito dos diálogos. Bom, e sem mais demora, eu já vou passando aqui, para as reflexões das lâminas que a gente estava vendo. Nos vídeos anteriores a gente tem essas lâminas no, sendo criadas, né, sobre essas interpretações do diálogo que a gente está fazendo aqui, né? Então, no vídeo anterior, a gente parou mais falando dessa modulação do diálogo, né? O diálogo, ele é a materialização que materializa condução, né? Você tem a condução de energia que tenta descriterizar algo, né? Então essa criterização ela sofre várias decomposições sonoras. E essas decomposições sonoras são feitas pelos elementos de composição, né? Esses elementos de composição são imaterializações que representam confluências de oralidade. Então, a consonância da oralidade ela desemprega pressão por desapertar de forma gradual notações. E aí essas notações elas têm algumas rimas de aritmética, né? Bom, essa aritmética ela tem essas placas de alfabetos que constroem gradientes de impressão nas matérias, né? Então, se eu pego uma matéria e desenvolvo a experiência com ela, eu faço a apreensão de características dessa matéria e elevo essas características ao comprimento fisiológico, né? Situaciológico. Então, esse comprimento descomprime revelação em mim por, por descomplicação envolvida. Então, a gente tem uma matéria e essa matéria ela vai sendo uniformemente impressionada em nós pela resultibilidade da proporção que ela confere, né? Então, por exemplo, essa matéria aqui a gente tem um triângulo. E aí a gente vai sempre respondendo as perguntas. Mas por que isso significa que é um triângulo? E aí a gente vai desmontando, vai criando iterações na imaterialidade, ó. Imaterializa por respostas de porquê, ó. Deixa eu escrever. A gente tem as características que respondem o porquê fazem uma proporção na razão de imaterializar significado. Então,
o que isso significa? Que essas placas alfabéticas, toda essa tomada alfabética que liga igualdades para representar a matéria, estimulam a nossa fisiologia por desimpulsionar significado já imaterializado nos nossos porquês de atendimento. Então veja só, atendendo aos porquês, né? Todo desconhecido gera uma gravidade de autoridade, né? O turista se pergunta os porquês e trabalha de forma orgânica os desestímulos dessa autoridade para fazer elo de proporção vestir crédito de investimento operacional, né? Então isso tudo é uma corporação de valores imaterialistas, né? E essa corporação de valores imaterialistas, ela é uma tangente que apreende dados dos catetos em oposição. E esses catetos, eles são ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, formando uma rima vetorial nos nossos canais receptivos. Quando a gente consegue empregar uma contração a essa rima, damos ao efeito um dominó ou um denominativo que repreende a investigação e flutua entre escalas de sensações subliminares, versões de apreender essas razões cognitivas, né? Então, tudo isso é uma investigação e uma apreensão no modelo de cadeia mesmo, né? Porque a cadeia, ela é uma similaridade de compassos. A cadeia dicionarifica a similaridade dos compassos, né? A cadeia dicionarifica a similaridade dos compassos. Não é à toa que tem a ordem alfabética. E essa ordem alfabética, ela descontagia a gente por exatas, né? Por exatas matemáticas, ou mantendo as reações climáticas. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda matéria ela tem seus catetos. E seus catetos, eles conseguem chegar em nós por transação de ondas, né? Você tem o cateto
que consegue reger a onda mecânica estrupando ela. O que é estrupar? Nesse sentido de versos é o seguinte: você tem a onda mecânica e a onda eletromagnética. Quando elas conseguem, quando elas fazem uma oposição, elas criam um vetor que desparte elas sobre esse encontro, esse contato. E esse vetor fecha a onda que vai nascer, né? E aí essa onda que nasce, ela vai e faz o contorno aqui, ó. É mais ou menos isso daqui, ó. Quase que um coração, ó. Ela vem pra cá e ela vem pra cá também, ó. Só que se a gente eliminar essa onda, ela vai fazer uma versão assim, ó. Né? Ela vai ter isso aqui, ó. Esse formato. Mais ou menos esse formato aqui. O formato de S. Ou de N. Então olha só o que é para nós a onda. É um 3. O 3 é como se a gente tivesse a confluência dessas ondas em uma matéria. E aí esse 3 propaga. Só que esse 3 propaga à medida que a fonte funciona, né? E essa fonte, olha só, a gente tem a fonte de energia eletromagnética, o Sol, e a fonte de energia mecânica, que são os movimentos. Movimento do Sol e o Sol. Né? E aí todas essas razões, elas encontram as matérias e dizem à matéria contrações. Então isso aqui, ó, é uma contração material. E essa contração material, quando faz uma soma em nós, ó, ela se enjaula em nós sobre o gradiente que sai desse encontro. Né? Enquanto esse vetor ele tiver responsabilidade de fonte, né? Quando tiver fonte de injeção, olha o que vai acontecer. Essa onda ela vai continuar sobre o efeito da ilusão da contração desse ponto, né? Então, o que é essa contração? Essa contração é as ondas de descolisão que tenta buscar o princípio da constante. Porém, toda troca de energia ela tem uma rima, ela não é constante. E a rima, quem indica, geralmente é o vetor mecânico, é o motor, é o verbo. Né? Então vamos ver isso aqui nesse campo elétrico. É como se fosse isso aqui, ó. A gente tem o campo eletromagnético que emite onda sobre os movimentos de motores, né? A gente tem esse tipo de onda. Tá.
E aí você tem essa onda, né? Esse N. Só que esse N, ele vai ser igual a um pulso. Isso aqui tá prescrito sobre pulso, e esse pulso é uma coletariedade, é uma corda dessa mecânica desse vetor, né? Esse vetor ele pode produzir várias cordas. Então, a gente está encontrando uma corda de vetor. Esse vetor ele é particípio de uma fonte que descarrega em um meio de condução pulsos de energia da sua contração motora. Ou seja, a gente tem um verbo que, sobre a instrumentação tonal, apreende a vetorização logarítmica de pulsos em ecorrendimensão orgânica, né? Então a gente consegue fazer essa mágica, né? A mágica é ter cada vez mais funções de orquestração da imaterialidade que a matéria apreende. Nenhum ser. Isso é uma busca de controle. Só que quando a gente sabe que o ser está em maior vetor de descarga de energia para com a sua sobrevivência, olhar para a desescala à procura de sobreviver é olhar para a fonte desse vetor, dessa fonte. É olhar para a fonte dessa energia, né? Então, e aí a gente está falando de núcleo de célula. Então, o núcleo de célula basicamente é a motivação rítmica de descarregar energia, ou seja, a contração que mais desritmifica em uma corda. E aí a gente sempre tem nos instrumentos e nos músculos, nas posições, tomos de cordas que mais são apreendidas ergonometricamente. E aí essas cordas, na ergonomia dos seres, elas revelam a desatenção provável desse vetor. Então você consegue calcular o tempo de desatenção e de reatenção. E esse tempo é a contração nuclear. Certo? Contração nuclear.
Porque existem várias repartições nucleicas no ambiente. Ai, ai. Tá. E aí esse N, ele vai ser a assinatura, ele vai ser elevado ao ser em busca de reconhecimento. E olha, o ser vai angecionar-se sobre o azar dessa onda. E olha só, debatendo essa asa, contraindo essa asa, essa asa, esse anjo, esse negócio vai se tornar um log rítmico nesse ser, e esse ser vai conseguir controle. Mas para isso a gente precisa do poder da experiência, né? A experiência de sinadas rimas de voar para casa. Bom, então todas as experiências com as matérias representam no nosso organismo uma pena. Com essas penas, com a coleção dessas penas, a gente vai conseguindo voar, ou seja, controlar nesse ar. E esse ar representa para nós a imaterialidade exterior, o lado exterior do nosso organismo que a gente não consegue controlar. Com esse conjunto em organização, você consegue controlar as dimensões possíveis de voo, ou seja, quais são os ângulos de sustentabilização desse plano que vão fazer mudanças de plano. Ou seja, a partir da subtração de ares, você consegue movimentar-se, né, nesse ar. E esse movimento vai sendo uma escala. E essa escala ela tem a similaridade. Nesse caso, essa similaridade ela vai procurar planos favoráveis. E o que são planos favoráveis? Planos favoráveis são dimensões de respostas percursivas, né? Porque quando a gente está descarregando cargas, nós emitimos ao meio apenas ondas mecânicas, né? Então, o que nós emitimos são asas assinaladas, né? E aí, quando você está dirigindo uma experiência, um pensamento, dirigir pensamentos, você orbita entre a interface do instrumento que é tocado pelo redimensionamento de sua mecânica. Mas para essa mecânica funcionar, às vezes a gente utiliza a energia do meio ambiente. Então tem esses estratos do meio ambiente que ajudam a rima ou arritmia. Rima ou arritmia
dos tomos musculares ligados nessa importação de dados mecanísticos, que a gente pode também chamar de logísticos. Ok? Bom, e o que significa isso? Né? Significa uma rima de ou voo. Né? Uma rima de voo nada mais é do que você pegar um plano e geometrificar nele. Ou seja, fazer figurinização de planos. E aí você consegue desenvolver até mesmo rolamentos desse plano. Rolamentos são eixos bem delineados de cognição. Todas essas imagens, elas para nós vão ser instrumentos de crédito. Né? Então a gente tem as rimas geométricas que são decompostas por suas características. Né? E aí então as faces de uma matéria dimensionalizam crédito de apego e material no estímulo de contração. Do ser que é receptor. Receptor de rimas. Tá, mas para você conseguir uma boa composição, você precisa aprender os planos, né? E aprender os planos é passar por eles, né? E aí, quando você passa pelos planos, você consegue afinar as cordas de planos e saber por intuição de passagem qual vai desorientar ou reorientar melhor a passagem dessa composição ao receptor de verbos, ao receptor de créditos. Então veja só, toda essa multipartição de diálogos discorridos faz a construção de paisagens, né? Você faz conjugação de paisagens e desenvolve ela nos tempos verbais. Vamos lá. Paisagem. Paisagem não é verbo, né? Então deixa pra lá.
Tá, então vamos lá. Dentro do modelo que a gente viu no vídeo anterior, a gente conversou bastante sobre o corredor de sonoridades que busca sobre o corredor desenhar matérias, desenhar. A gente tem vários tipos de desenhos, né? Vamos pôr aqui, ó. Desenhos de decomposição material. Nós temos os desenhos do tipo objetivos, né? Que são linguagens técnicas, acadêmicas, são linguagens de operações lógicas. Você tem comandos operacionais. Você tem desenhos artísticos que são no sentido de são linguagens imateriais com funções improváveis. Você tem linguagens de reconhecimento, tem reconhecimento, ou seja, você tem linguagens para poder se comunicar com outros seres, comunicar consigo mesmo, né? E todo esse desenho de decomposição material sobre as ondas mecânicas desenvolvem apego na estruturação de onda. Esse apego é elevado à imaterialização de um desenho. Então, você imaterializando esse desenho, você consegue sobre uma empresa de reprodução dessa imaterialização, você consegue elevar isso a um reconhecimento muito grande, né? Então, olha só. O reconhecimento muito grande provoca deixa eu ver qual que é o nome. Trocar metonímia. Então, o reconhecimento muito grande provoca metonímia, ou seja, a proporção de autor e obra, né? Esses desenhos de decomposição material que são elevados para imaterialização conseguem estimular o imaginário da pessoa a enxergar, né? Da imaginação a desenhar o desenho, porque tem uma contração de experiências de créditos que elevam a rima
denominada para a ascendência de reconhecimentos orgânicos. Então aqui a gente acessa o imaginário e diz ver a reprodução sobre os saltos quânticos na interface de descontração facial. Aqui agora a gente está falando de inteligência artificial, da inseminação artificial, das sementes de artificialização. E aí tudo todo dicionário ele tem ele é uma inseminação artificial, né? Esse produto aqui, ó, são sementes artificiais que fazem contração no imaginário. Então, a gramática, o poder das palavras, das ondas mecânicas, fazem no contato, né, na utilização delas, uma autoridade imagética, né? Um caminho de materialização. Bom. Tá, região decomposta por suas características. E aí essa multipartição de diálogos discorridos, ela busca um núcleo de rima, de controle de músculo inseminal, né? Ou seja, então quando eu disser uma palavra, o escudo artificial que ela tem sobre o agente receptor está para uma descontração X, né? Uma descontração X, beleza. E aí eu tenho como elevar a essa descontração tentando acertar a mira. Então vamos ver lá. Aqui, ó. Jogo de mirar a bola nos pinos. Então, semelhante a um boliche, né? Ou até o mesmo aquele estilingue de circo, né? Um pouquinho. Vamos ver se a gente acha. Isso aqui, ó. Semelhante a isso, né? A gente tem as munições que formam frases, né? Então aqui, ó. A gente tem munições
que estão para formação de frase de efeito derrubante, né? Ou seja, derrubar instantes por contrações sensitivas, certo? E aí esse cara aqui, ó, ele atira até acertar o negócio e esse negócio cair. Isso vai formando uma pontuação. Essa pontuação, elas são contrações no organismo receptor dessas balas, dessas munições. Então a apreensão dessas munições desapreende, né, contrações moleculares nos ouvintes. Então tudo isso gera uma reação de imunições. O que é isso? É o espetáculo da sobrevivência a frases de desestimulações ou estimulações imoladas. Vamos deixar errado porque eu acho que eu contracionei. Esse é o espetáculo de sobrevivências de reação de imunições. É o espetáculo de sobrevivência de imundice, de desestimulações ou estimulações de contrações de campos. Agora eu vou entrar no espetáculo. Vamos desenhar então. Segundo os materiais, todo material tem seus polos magnéticos. E os seus polos magnéticos estão ligados aos spins. Os spins dos átomos, que são os núcleos em rotações. Cada átomo ele desnuclearifica sobre o seu encontro, sobre a reação perfeita, né? A reação de perfendição. Vamos pegar aqui, ó, materiais de polos. Todos os materiais eles têm cargas, né? Até o material que não tem carga, ele tem uma carga, né? Ele tem uma expressão no ambiente, né? Ou seja, o descarregado, né? Então veja só, se todas as matérias têm isso, como que eu consigo fazer regir esses átomos? Eu rejo esses átomos quando eu crio algum ímã, alguma rima, alguma operação a eles. Então vamos lá. Vamos para os princípios de saída. Toda matéria tem seu campo de reação. Então olha só, esse campo de reação está sobre a contração nuclear de seus spins. O que isso quer dizer? Quer dizer que o núcleo desses elementos ele tem atração e repulsão, né? A gente tem um núcleo que contrai. Isso quer dizer que ele tem atração e repulsão sobre as reações de
materialização de sua presença, certo? Então, uma matéria ela tem milhares de núcleos, milhares de átomos. Ó. Se uma matéria equivale a vou pôr aqui para dimensionar uma, vou pôr aqui, ó, milhares de átomos, né? Esses átomos que compõem essa matéria são embaralhados ou desembaralhados pelos núcleos de repartição de contração ao ambiente. Então, é isso que faz a descaracterização de barras de ferro, por exemplo. A gente tem processos na barra de ferro, por exemplo, a dilatação de barras de ferro, certo? E essas dilatações de barra de ferro fazem com que a sua área aumente. Cordas de ferro também sofrem dilatação com o excesso de temperatura. A gente tem trilhos que dilatam conforme a temperatura. A gente tem isso, né? Dilatação. A gente também tem a oxirredução de barras de ferro. Ou seja, o ferro ele se corrói pela água. A água dissolve propriedades desse ferro. Né? Olha só a ferrugem que se encontra nesses ferros. Né? É como se a água dissolvesse partículas desse ferro. Né? Ou seja, o núcleo se contraísse menos sobre o encontro com a água. Entendeu? O núcleo atômico, no sentido atomístico. Bom, se a gente tem isso, né, todas as matérias têm os seus campos. E aí todas as matérias têm as suas reações de similaridade. Ó. Então, reações de similaridade são encontros de campos que conseguem expandir ou contrair com efeitos positivos aos campos, às matérias. Então a gente já entra na teoria das relações, né? As relações. Na biologia, relações, a gente tem as relações de natureza, por exemplo, ó, relações biológicas. As relações ecológicas, elas são basicamente são harmônicas e inarmônicas, são intraespecíficas e interespecíficas. E a gente tem em cada uma dessas, né, conjugados. Né? Você tem vários tipos de relações. E essas relações elas partem de similaridade de características de contração. O que isso quer dizer? Harmonia e inarmonia. Quer dizer que quando a gente fala do diálogo, se a gente não consegue harmonia de interseção, se você não consegue isso aqui, ó, você não consegue organizar e ter uma boa fala. Né?
essas interseções. Aí quando você tem isso, você tem uma expansão de fala. E você tem uma reação positiva facial, né? Todo mundo sai ganhando. Agora, quando você tem uma descaracterizando a oportunidade da outra de falar, você tem uma relação desarmônica, né? Então a gente tem várias reações nos diálogos, relações, né? E essa similaridade, o que, que ela vai buscar? Ela vai buscar corredores que continuem o emprego da rima ou elevem a rima a uma saída bem qualificada. Então, esse aqui é o mesmo que se preocupar com a rima, com o belo, com a similaridade de concessões harmônicas nessa reação de equilíbrio dialogável. E aí, o que isso vai fazer? Isso vai fazer uma osmose, uma pressão oncótica, uma intuição de forças em busca de equilíbrio situacionístico. Converso. E isso é um barato, porque às vezes as pessoas elas têm uma rigidez, né? A estrutura, rigidez de diálogos desequilibrificantes, né? Então, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que a matéria dentro do copo de massa de atendimento batido está tão densa, tão condensada, que as pás de motor, que é o verbo de reação massiva, não conseguem digerir a estrutura e redimensioná-la na integralização da massa corrente de ar. Quéticos, climaterápicos de destilação de nervos em camadas subliminervasíveras. Verás imaginações de invasão profundidades. Algo mais ou menos assim. Então é como se você não conseguisse quebrar o gelo, quebrar a pedra, dissolver a coisa, né? Como se a coisa fizesse uma obstrução de receita. E aí, essa obstrução de receitas gera uma desarmonia
do esperado. Para eliminar, para assegurar que a desarmonia vai ser eliminada, a gente tem ferramentas e ingressos de contração mais fortes ou mais fracas. Então a gente controla o pH dessa substanciação congênica, mira de técnicas na logística da estruturação rígida. É claro que a gente tem várias técnicas. Bom. E aí nessas barras, né? Cadê? Nesses campos e nessas passagens, a gente procura orientar. Existe a orientação rítmica dos spins de reações nucleares. Então, olha só. Nós temos vários corpos e vários tipos de células que desenformam logarítmicos de contenção ou contração. Depende do fluido e da metabolismo que essas células têm. Elas têm uma certa como que fala? Deixa eu ver. Fluidez, né? Fluido é uma subfluidez. Fluidez é um verbo, né? A fluidez é o que vai caracterizar para nós, né, a reação de contração que uma matéria tem com um fluido, né? Ou seja, essa fluidez ela apresenta características do estado do fluido, né? Por exemplo, se ele está bem dissolvido, o quanto de partículas tem dissolvidas nessa substância, né? Dissolver partículas. Pressão oncótica. O organismo, o que acontece no equilíbrio hídrico do organismo? Sendo que esses fluidos ajudam nas reações sensitivas. Acontece o seguinte: dentro do equilíbrio hídrico, o organismo ele utiliza a temperatura e várias reações celulares para poder fazer as reações de natureza fisiológica. Então, a distribuição do sangue, dos nutrientes do sangue, dos líquidos que são operadores lógicos nas contrações do organismo,
principalmente quando esse organismo se encontra em ergonometria de plano, ou seja, em atividade de foco, em função de um resultado, de um estímulo, o organismo ele se adequa fazendo pressões de acordoadas a essa ergonometria, a esse ergonômetro de momento. Dentro disso, as suspensões de compressão orgânica, elas são manifestadas por esses atendimentos preferenciais. Esses atendimentos preferenciais fazem reações que vão aliviar e nutrir preferencialmente essas áreas de contração sobre os movimentos de pressões orgânicas. E essas pressões se chamam pressões oncóticas. Por quê? Porque existe o desequilíbrio causado por essas pressões, que quando essas pressões forem sendo eliminadas, foram sendo despressionadas, vai ocorrer sobre essa diferença de pressão a nutrição desses locais. E essa nutrição vai gerar uma sobrecamada nesses locais, uma alta resistência. E isso vai ocorrer na adaptação celular, né? Isso se chama configuração molecular. E tudo isso acontece pelas alquimias de relações materiais sobre muitos processos, né? Os processos são afinados a partir desse empreendimento físico-químico, o que é uma progressão geométrica para o nosso organismo. Esse vídeo já está ficando grande, então eu vou tentar continuar essas explicações e esses achados num próximo vídeo, porque essa matéria é muito interessante e eu acho ela muito benéfica para fazer redimensionamento de ciência nesse fundamento, né, que é o diálogo, e que a gente às vezes desconsidera o quanto de valor ele tem nos vários comércios que ele emprega, né? Principalmente orgânico, no organismo, né? Então depois, no próximo vídeo, eu continuo falando mais e estimulando mais o pensamento a respeito dessa área, né? Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês. Fui.